Glória a Deus. Salve a igreja do Pai Senhor, amém? Amém. Irmão, falando suas Bíblias do Evangelho, quem escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Obrigado. Todos encontraram? Todos encontraram? Amém. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Amém. Até aí, pode se assentar. Glória a Deus. Antes de chegar lá onde Deus quer que chegue, eu gostaria já de avisar a igreja. Desde o começo do culto, estava falando ali com o Adalberto. Não sabia que era eu, mas o Senhor já tinha me dado a mensagem hoje. E foi uma experiência incrível, assustadora, mas incrível. E desde que o evangelista Xavier ele falou de Caleb, depois o Renato, depois os hinos, e aí eu falei para Deus: tá bom, já entendi, pode deixar que eu vou fazer o que eu quiser que eu faça. Aleluia, Jesus. E hoje, cedo, por volta de antes do almoço, fui na feira com o Pietro, que é o meu mais velho, com a minha mãe. E aí fizemos o que tínhamos que fazer na feira. Quando eu fui pro carro, eu falei com o Pietro: olhei dos lados, falei, pode correr e entrar no carro. E quando ele estava no meio do caminho, a minha mãe gritou para ele e falou: não vai, dá a mão. Ele parou no meio do caminho, no meio da rua. E aquilo me deixou muito irado, porque eu já tinha dado uma ordem de direção para ele. Já era para ele ter ido para o carro. Só que quando ele para no meio do caminho, ele entra em perigo. Por quê? Porque eu olhei e naquele momento eu falei, não tinha carro, mas no momento que ele estacou, poderia ter vindo um carro. E aí, fiquei irado e tal, cheguei em casa, e aí Deus falou para mim assim: é assim que eu me sinto. E eu falei: Deus, não entendi. Ele falou: foi assim que eu me senti. Eu falei: aonde, Deus? Ele falou: lá em Números 20. Lá em Números 20, a palavra vai nos dizer da desobediência de Moisés. E aquilo me apertou muito, porque foi uma experiência incrível. O Senhor falar para mim: foi assim que eu me senti. Mas ao mesmo tempo, aquilo me deu um temor muito grande, porque várias vezes o Senhor ele dá uma palavra de direção e no meio do caminho ouvimos uma voz, ouvimos terceiros, temos tropeços e nesse meio do caminho nós paramos e entramos em perigo. Por quê? Porque estamos numa área fora da direção de Deus. E em Números, o Senhor ele vai dizer que o povo vai reclamar a Moisés, que estava no deserto mais uma vez, estava sem água, diz a ele: você nos obrigou a sair do Egito, e para chegar aqui e não termos nem água para beber, vamos morrer aqui, nós e nossos gados. E quando Moisés e Arão eles vão para a porta da tenda, eles prostram seus rostos no chão, eles clamam ao Senhor, e o Senhor fala para eles assim: pegue a vara que fica guardada, vá até aquela rocha e diga à rocha que dê água para o povo beber. Daquela rocha vai sair água para alimentar o meu povo, o seu gado e tudo o que for necessário. Então Moisés, na direção da rocha, ele diz ao povo: olhe, povo desobediente, porventura será nessa rocha que eu vou arrancar água para vocês beber? Nesse meio termo, Moisés ele já tinha se perdido no que Deus ordenou, porque ele não mandou chamar a atenção do povo, ele mandou ir lá e mostrar que ele era Deus. Ele não mandou reclamar com o povo, mas mesmo assim Moisés ele vai até a frente da rocha, cata a vara e soca a rocha 2 vezes. Naquele momento
O Senhor, vou trazer para o momento de hoje, Ele não preocupado comigo, mas preocupado com vocês, Ele vai entregar o que Ele tem que entregar. Mas se eu for desobediente, eu vou pagar o meu preço, porque eu não segui a direção dele. E naquele momento, Deus ele entrega a água para o povo, e Moisés sofre o peso da desobediência. No meio da direção que Deus deu, Moisés perdeu. Por quê? Porque ele deu atenção àquilo que tirou ele do foco. Ele deu atenção àquilo que irou ele, que irritou ele. Às vezes, até quando vemos que as pessoas elas não se prostram diante de Deus como deveriam, iramos com os irmãos. Mas a salvação é individual, você tem que fazer o seu culto. Nesse meio tempo eu vou contar uma novidade para os irmãos. Ontem o culto de sábado foi uma maravilha. Eu saí daqui cheio. E eu falei para os irmãos, o culto de sábado vai começar a ser melhor do que o culto de domingo. Mas por quê? Porque o culto de sábado exige um sacrifício. Mas por que um sacrifício? Porque o culto de domingo é um culto de bater ponto. É domingo, é dia de ir para a igreja, todo mundo já sabe que não pode marcar nada às 6 horas da tarde do domingo. Mas e no sábado à noite? Onde a gente pode ir para o shopping, a gente pode ir para o restaurante, pode ir para o parquinho com as crianças, pode ficar em casa no frio, assistindo uma Netflix. Quanto tempo estamos dispostos a se sacrificar e falar, eu vou num culto diferente? Ah, mas vai ter pregador X, vai ter pregador Y? Vai ter Deus. E é só isso que importa. Aleluia. Glória a Jesus. Espírito Santo. Quando o Senhor ele me deu essa mensagem, eu fui lá para os evangelhos continuar a entender essa mensagem. E uma parte muito importante é quando em Marcos o Senhor Jesus ele fala assim para os discípulos. O texto diz assim, nós lemos: ao anoitecer Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, a tradução dos irmãos talvez seja diferente, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. E uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Alguém arrisca dizer qual é a parte mais importante do texto? Aonde Jesus estava? Ninguém vai me responder, igreja. Eu quero ouvir, eu quero a interação dos irmãos. Aonde Jesus estava? Deus, glória. O que Jesus estava fazendo? O que Jesus estava fazendo? O que Jesus estava fazendo, Renato? Porque a igreja está devagar hoje. Jesus estava no barco, igreja. O nosso foco está diferente. Não importa o que ele estava fazendo. O texto diz que Jesus se levanta e diz: atravessemos para o outro lado. Antes da tempestade, Jesus já deu o resultado. Ele falou: vamos chegar ao outro lado. Mas isso no meio nada. Ele já disse: nós vamos chegar ao outro lado. Ele já tinha dito a Moisés: vocês vão para a terra prometida. Mas o povo está reclamando. Não importa. Vocês vão para a terra prometida. Lá é a minha direção. Bendito é o nome de Jesus. E aí o texto diz que Jesus ele diz: vamos atravessar para o outro lado. Ali já podia acabar o texto. O segundo capítulo diz: com ele a bordo. O que ele fazia no barco, ele podia estar pescando, ele podia estar dormindo, ele podia estar fazendo carinho de João. Não importa. Por quê? Porque ele estava a bordo. Se Deus ele te dá uma direção, se ele entra no barco com você, só vai. Não deixe que os alto-falantes externos, que as fofocas, que as mídias, que os vizinhos, que os tropeços te tirem da direção. Não permita que uma voz que você acha que é de autoridade te tire o foco. Aonde Jesus estava, igreja? No barco. Está começando a melhorar. Às vezes o foco ele é turvo. Sabe quando a gente está lacrimejando, que o olho fica meio assim, aí você olha, você pisca.
às vezes isso tira a nossa direção. E por isso que eu achei muito incrível o que aconteceu comigo hoje, porque quem falou para o Pedro não ir foi minha mãe, foi a avó dele. Na cabeça dele é uma palavra de autoridade, mas a autoridade maior tem que ser a minha, que sou o pai. Aleluia. E nós já tivemos essa conversa, mas o Pedro se esqueceu. Quando a gente se esquece. Aquilo me deu um temor muito grande, como o Senhor ele faz com o profeta Isaías. Ele faz o profeta sentir o que vai acontecer e diz para ele: é assim que eu me sinto. Eu fiquei com temor naquele momento que eu falei: bom, essa experiência passou, mas como será que o Senhor vai querer que eu me sinta nas próximas? Então preste atenção no foco. Quando Jesus ele diz: vamos para o outro lado, ele está a bordo. Se ele vai dormir, não importa. Tem um texto em Reis que diz assim, que Davi ele comete um pecado de adultério. E quando ele comete um pecado de adultério? No tempo em que os reis eram para estarem nas batalhas. Tem uma lição disso. Por quê? Porque o tempo que é para estar na batalha, é para estar na batalha. O tempo de descansar é para descansar. Se Jesus ele estava descansando, era tempo de descansar. Se Jesus ele estivesse de pé ajudando a remar, era tempo de lutar. Às vezes nós perdemos o nosso foco e no meio do caminho nós queremos descansar. Quando é para continuar batendo o joelho e continuar falando para Deus: Deus, se eu não estiver indo na direção, endireita meu caminho. Aleluia. E às vezes estamos preocupados com todas as situações que passamos, todas as provas, todas as provações, tempestades. E o Senhor já disse: descansa. Eu estou nesse negócio. Aleluia. Glória a Ele já disse: descansa. Eu vou curar. Descansa, não vai tropeçar. Mas aí nós se preocupamos. Nós vamos lá, senta na cadeira do médico. O senhor acha que eu vou morrer? Tem certeza? Mas nem se alguém me fizer um transplante. Mas o Senhor já não disse que ia curar. Aleluia, glória a Deus. Você está preocupado com o resultado do médico por quê? Você está preocupado com a porta de emprego por quê? Deus ele já falou que Ele vai manter, que Ele vai sustentar. E a Bíblia nos dá vários indícios. Abraão, quando ele estava indo, o pai de Abraão, quando ele estava indo para a terra de Canaã, ele parou numa terra que chama Arã, o nome do seu filho. Daí tiramos mais uma lição. O final do nome, Arã, parecia Canaã, mas não era. Se distraiu no caminho. Em Gênesis vai nos mostrar que ele morreu lá. E aí depois o Senhor faz o quê? Passa a missão para Abraão. Fala: Abraão, Deus é glória. é lá, é Canaã. Parou um pouco antes. Continua, a terra prometida é lá. É Deus. Às vezes temos sonho, como o irmão falou sobre José. É um exemplo que eu não posso deixar de citar, porque eu amo a vida de José. Por quê? Porque o Senhor ele dá um sonho. E vários percalços na vida de José tenta tirar ele da direção. Só que tudo aquilo que tenta tirar ele da direção, no final das contas empurra ele para onde Deus queria. Eu já falei para a igreja, já comentei com a igreja, que esse ano as minhas portas estão se fechando. Estão não se fechando, né? Tem algumas que estão assim, Deus olha, fala: tem uma pontinha ali, deixa eu abrir uma porta aqui. Mas está muito menor do que estava no passado. E aí, eu me propus a fazer o canal do YouTube. O canal do YouTube já chegou a 7.000 pessoas. E essa semana, veio um rapaz e falou para mim assim: você não pode aparecer no YouTube, porque as pessoas vão te adorar. Elas vão olhar você e vão querer seguir você. Eu te juro. Aí, ele leu um texto bíblico lá e tudo. Eu falei: tá bom, entendi a mensagem, fique em paz. Pode deixar que quando acontecer isso eu saio de cena. Porque não se trata de mim, se trata dele. E aí eu comecei, até falei para um outro amigo hoje, eu comecei a entender a direção que Deus queria ir. Às vezes está muito cansado, não vai para o culto. Às vezes está trabalhando, não dá tempo de chegar. E no dia que o Senhor abriu o livro das obras e dizer assim: cadê aquelas almas
irmãos lá na internet que eu liberei para você e você não evangelizou. Não é nada, eu não prego nada, eu só repito o que está aqui. Mas já teve gente salva por isso. Glória a Deus, glória a Deus. E aí quando esse rapaz falou, eu fiquei até preocupado. Eu falei, nossa, né? Ficou todo mundo pregar o evangelho. E aí, Aleluia. eu até falei para o Alberto lá atrás, o que eu queria pregar estava lá em Coríntios. Porque lá em Coríntios, Paulo ele diz assim para a igreja de Corinto: quando eu comecei a evangelizar vocês, eu evangelizava vocês com leitinho, porque vocês ainda eram moços na presença do Senhor. Só que hoje, eu percebo que continuam moços na presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando Paulo prega, alguém diz, eu amo a exortação de Paulo. Quando Apolo prega, alguém diz, eu amo a exortação de Apolo. E aí Paulo diz à igreja, quem é Paulo? Quem é Apolo? O foco aqui é Jesus Cristo. O foco não sou eu. O foco não é você. O foco é Ele. Verdade. O mesmo Paulo vai nos dizer que é tudo por Ele, para Ele e para Ele. Sim, Jesus. A experiência que eu tive hoje podia ter me custado a vida do meu filho. Mas hoje, aqui, nesse momento, seria por Ele. Por quê? Porque eu estaria dizendo para vocês exatamente o que o Senhor mandou dizer. Que um pequeno tropeço pode te tirar da direção. Então, em vez de você caminhar olhando para onde você está pisando, caminhe olhando para Ele. E quando Ele dizer, vai, que eu estou nesse negócio, você vai. Como Ele disse para Josué, seja forte e corajoso. Sim. E Ele não disse uma, Ele não disse duas. Quando Ele disse para Josué, você vai cercar os muros, vai passar por eles 7 vezes. E no 7º dia você vai rodar 7 vezes e depois vão fazer barulho. Se Josué no 6º te dissesse assim, nem tremeu o muro nem trincou, o azulejo nem caiu, o vidro da janela de Raabe nem estremeceu, ele ia perder. Mas sabe o que ia acontecer? Deus ia colocar outro na direção e ia mandar seguir. Porque Ele tem um propósito com tudo isso. Deus da glória, aleluia. Às vezes no meio do caminho temos as tempestades, temos chuvas, temos portas fechadas. Mas o Senhor Ele está dizendo para a igreja, seja forte e corajoso. Vai, e no meio do caminho só se preocupe em olhar para cima e dizer, Senhor, eu estou na sua direção. Eu estou na reta que o Senhor quer, ou o Senhor quer que eu vire para a esquerda, quer que eu vire para a direita? O Senhor quer que eu desça e dobre o joelho, ou é para mim relaxar que o Senhor está nesse negócio? A porta vai abrir ou vai fechar? Nunca se esqueça que é tudo por Ele, para Ele, para a glória dEle. Amém. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os seus propósitos em glória. Aleluia. Essa segunda parte eu aprendi há pouco tempo, porque para mim era muito fácil dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí qualquer um que passa lá fora que não conhece a Cristo fala, se eu amo a Deus, tudo contribui para o que eu estou fazendo agora. Só que a segunda parte diz que segundo aqueles que andam no seu propósito. Então se você está seguindo a direção que Deus mandou, se você está no propósito, qualquer coisa que estiver no meio do caminho vai levar você para a direção que Deus quer. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. José amava a Deus ou não amava a Deus? Ele não teve uma experiência direta com Deus igual seu pai Jacó. Mas ele teve um sonho, ele manteve a fé que ele aprendeu, e tudo no meio do caminho levou ele para onde Deus queria. Se não fosse pela vida de José, uma boa parte da humanidade nem estaria aqui. Porque Deus usou ele para sustentar o povo. Deus deu estratégia para ele. Deus deu revelações para ele. Imagine se Daniel olha para cima e fala, Senhor, eu sempre fui justo. Por que eu vou ser levado cativo? Foram 10.000 homens. 9.995 não eram justos, mas 5 eram. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e o profeta. No meio do caminho, eles podiam ter reclamado e dizer, eu estou indo para a Babilônia, eu vou quebrar tudo.
eu estou sendo levado cativo, eu não vou mais servir a Deus. Deus não é comigo como eu achei que era. Aleluia. Jeremias, ele não é levado cativo para a Babilônia, ele fica. E ele fica para profetizar para o povo. Mas antes, Deus dá uma direção para Jeremias. E fala para Jeremias: Jeremias, nesse momento que você está preso, um primo seu vai levar um documento de uma terra, de um terreno até você. E você vai comprar esse terreno. E aí ele diz: Jeremias, pode comprar, porque eu vou garantir a vitória. Porque o prazo do exílio já estava determinado. E era muito fácil Jeremias, depois que tudo passasse, dizer: eu sabia, sem provas na mão. Então Deus, ele dá uma direção para Jeremias de comprar aquele terreno. E quando acaba tudo, acaba o exílio e o povo volta para a cidade, Jeremias diz: eu sabia, até comprei o terreno. Deus é glória. E para entender a direção de Deus, fala: Deus, estão quebrando toda a cidade, eu vou comprar terreno, quando eu voltar o terreno nem vai estar aqui mais. Já estou preso mesmo, não vou fazer nada não, vou ficar aqui, parado. Eu fiz o que o Senhor mandou, não ouviram? Larga eles para lá, vou falar mais nada não. Imagine se aquela tempestade que Jesus passou para os discípulos não fosse para eles chegarem do outro lado. Sabe o que poderia acontecer? Eles poderiam todos andar por cima da água como Pedro andou. Só estou parafraseando para a igreja. Mas um exemplo que seria maravilhoso, Jesus fala assim: eu vou dar oportunidade para vocês no meio da tempestade de conhecer a baleia de Jonas. Vai pegar nós 13 aqui, uns 12 mais Jesus, e vai deixar a gente lá, porque eu já disse que ia ficar lá. Não seria interessante? Porque Jesus disse que ia chegar lá, se ia ser nadando, se ia ser na tempestade, se ia ser na baleia. Ele não disse, ele só disse que ia chegar lá. Aleluia. Então, se Deus, ele te dá uma direção, só vai na direção dele, não muda o caminho. Se algo te desviar, se esqueça disso e se preocupe em falar para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual é a direção que o Senhor quer me dar hoje? O que o Senhor quer que eu diga? O Senhor quer que eu evangelize? O Senhor quer que eu fique calado? Alguém vai me afrontar e eu devo me calar? Alguém vai me afrontar e eu devo evangelizar? Será que alguém vai me questionar? Vai questionar a minha fé? Será que alguém vai olhar para mim e vai falar: você não é crente? Glorificado é teu nome, Jesus. Pensa numa frase maravilhosa para tirar o crente da direção, né? Você não é crente? Ela é maravilhosa. Imagina seus colegas olhando para você lá dentro e falando: você não é crente? Você está aqui fazendo o que ainda? E tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Vou contar um testemunho para você. O pastor Marcelo conhece. Um tio meu foi preso com ele. E eles não se conheciam. E quando eles se encontraram no aniversário do meu filho, o pastor Marcelo passou assim, meu tio me cutucou e falou: quem é esse aí? Eu falei: meu pastor. Ele falou: mas tá tudo certo? Eu falei: tá tudo certo. Por quê? Tá sabendo de alguma coisa que eu não tô? Ele falou: não, é que ele foi preso comigo. A gente tirou a cadeia junto. E aí os dois sentaram na mesa e ficaram conversando. E aconteceu com o meu tio a mesma coisa que aconteceu com o pastor Marcelo. Voltou para lá depois de convertido. Você conheceu ele também, né? Voltou para lá depois de convertido. Quando já não fazia mais nada, foi para lá. Aí chegou lá, foi evangelizar, igual o pastor Marcelo fez com você. Então a gente não tem um manual da direção que Deus vai dar. Não tem. A gente só tem que fazer o que Deus quer. Mas como é que eu vou saber o que Deus quer? Abre o coração para Deus. Aleluia, Deus. Eu estava no sofá de casa, lendo 1 Coríntios. A Bruna falou para mim: vamos assistir um filme? Eu vou ler uma palavra aqui, porque eu não sei o que me espera hoje. Aliás, eu falei para ela: vamos ver um filme. E depois falei: não vou ver mais nada não. Ela falou: não, pode mudar o que eu estou assistindo. Eu falei: não quero mais não, vou ler uma palavra.
E aí eu estava lendo 1 Coríntios, olhei para cima e falei: Deus, peguei até aqui com você. O que o Senhor quer que eu diga hoje? E aí ele falou: então, sabe a situação da feira? É assim que eu me sinto, filho. E aí ele começou a me dar todo o desenrolar da Bíblia, todo o desenrolar da mensagem. E no meio do caminho ele falou para mim: é isso. Eu não sabia que eu ia pregar, mas eu vim com essa esperança, porque o Senhor, Ele não dá nada a todos. Ele não me deu todo o texto para falar de 5 minutos, e às vezes Ele não me deu 5 minutos para enrolar a igreja meia hora. Ele sempre dá uma direção, e às vezes a gente não sabe onde está pondo o pé. Só que o Senhor, Ele só vai sustentar Pedro na água depois que Pedro ele tira o pé do barco, depois que ele confia. Pedro ele olha para Jesus e diz: Jesus, se é tu, deixe-me contigo. E aí Jesus diz: vem. Jesus não fala para ele: pode pisar que a água vai estar rígida. Pode pisar, tem um pedacinho de alguma coisa ali que você vai pisar, você não vai afundar. Ele não fala isso para Pedro, ele só fala: vem. E quando Pedro põe o pé, ele não afunda. Ele só vai afundar depois de 3 passos, quando ele olha para as ondas. Ele olhou para onde ele foi ver a baleia de Jonas. E aí quando ele grita e ele entende que: Senhor, eu saí da direção que o Senhor tinha me direcionado, socorre-me. A palavra vai dizer que Jesus ele estica a mão e puxa Pedro de volta. Porque se você sair da direção, pode gritar para ele, porque ele está ali do seu lado para te puxar para a direção de volta. Eu sou experiência viva. Isso aconteceu comigo hoje, aconteceu comigo ontem, e isso acontece comigo diariamente. Desde o momento que eu me propus a falar com o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu vou parar de reclamar, porque eu só me lasco quando eu reclamo. Eu reclamo e vem mais bucha, e eu reclamo. Então eu vou começar a servir. No tempo de guerra, eu não vou mais ficar no palácio. Eu vou para o joelho no chão. Eu vou orar. Mas Senhor, Ele não deu uma direção ainda. Continua indo na direção que você já estava. E na hora que Ele achar por bem, Ele vai endireitar. Ele vai mudar a direção. Se for para falar, Ele vai mandar falar. Se for para calar, Ele vai mandar calar. Se for para sair do barco, Ele vai mandar sair do barco. Jesus, eu glória. Mas se é para sustentar onde você está, fica. Seja forte e corajoso. Mas a terra de Caleb era a terra de gigante. Mas não foi o Senhor que prometeu? Caleb bate no peito e fala: eu vou lá enfrentar esse gigante. Davi, ele se lembra da aliança, ele olha e fala: quem é esse incircunciso aí que está afrontando o Deus vivo? O rei, ele tinha saído da direção. Quando ele decidiu não voltar para a direção, porque ele recebeu a instrução de Samuel, ele olha e ele fala: não vou voltar para a direção, eu vou lá na feiticeira ver o que tem para mim. E aí o Senhor, ele descarta Samuel e coloca outro na direção. Ele descarta Saul, perdão, e ele coloca Davi na direção. Quando Davi pequenininho, ele chega, ele olha o gigante e fala: não serve a Deus, não está na direção, não está na nova aliança, é incircunciso. Espera aí que eu vou lá resolver esse negócio. O exército inteiro não teve fé, Deus vai levantar um que tem. Mas Ele vai colocar na reta que Ele quer, para fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Se coloca de pé, igreja, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, hoje te pedimos, Senhor, para que endireite todas as direções que estiverem tortas neste lugar. Endireite, Pai, todos os caminhos que queiram se desendireitar. A tempestade, ela bate, Senhor. A tempestade chacoalha o barco. Mas o que nos importa não é que o Senhor está dormindo, é o que o Senhor